Romanos capítulo 3, versículo 21 ao versículo de número 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22. Acho que é melhor a gente orar e ir embora, porque o pessoal parece que já está dormindo antes de começar a pregar. Vamos prestar atenção, olha aí para o texto, vamos evitar espírito de distração. A gente vai falar sobre a maneira justa, de Deus justificar o injusto. Versículo 21 diz assim, capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. 22. Justiça de Deus mediante a fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção ganhada em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. 26. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Senhor Deus, obrigado pela honrada oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, uma semana difícil, de turbulência para o município, para a nossa cidade, para o estado e para o Brasil, devido à greve dos caminhoneiros, ó Deus, que está tendo repercussão em todo o país, afetando a todos nós. Mas mesmo assim o teu povo se encontra aqui reunido para louvar e adorar o nome do Senhor e ouvir a tua palavra, e com o objetivo de sair daqui encorajado e confortado, ó Deus, pelos ensinamentos que serão extraídos da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, todos os seres humanos, de todas as raças e classes sociais, de todos os credos e culturas, tanto judeus como gentios, imorais, imoralistas, religiosos e ateus, todos, sem exceção, são pecadores, culpados, indesculpáveis e sem defesa diante da santidade, diante de Deus. Eis o quadro terrível e desolador com que Paulo descreve a situação da raça humana aqui na sua epístola aos Romanos, especialmente do capítulo 1 até o capítulo de número 3, sem um raiozinho de luz, nenhuma fagulha de esperança, sem a mínima perspectiva de socorro. Mas agora, olha aí no capítulo 3, versículo de número 21, o apóstolo Paulo interrompe de súbito. O próprio Deus interveio. A expressão agora, que aparece aí no versículo 21, parece ser uma referência marcada por 3 dimensões: uma lógica, a elaboração de um argumento, que era algo muito forte no apóstolo Paulo, uma cronológica, o momento presente, agora, e outra escatológica, porque ele tinha isso em mente, que chegou um novo tempo. Ele fez o que fez porque ele estava convencido de que ele vivia nos últimos dias, e nós, depois da vinda de Cristo, vivemos esse novo tempo, e que a Bíblia também chama de últimos dias, e assim será até o advento da segunda vinda do Senhor. Sim, depois da longa e escura noite, raiou o sol, amanhece um novo dia, e o mundo é inundado de luz. Mas agora
se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente, né, da lei, uma revelação totalmente nova, centrada em Jesus e sua cruz, onde Deus concede aos pecadores a condição de justos aos seus olhos. Por isso, o tema da mensagem de hoje: a maneira justa de Deus de justificar o injusto. A maneira justa de Deus de justificar o injusto. Vamos repetir? A maneira justa de Deus de justificar o injusto. Não sem razão. O doutor Léo Morris é um renomado, respeitado comentarista do Novo Testamento. Ele escreveu o seguinte aqui entre aspas: possivelmente esse parágrafo é o mais importante que jamais se escreveu. Versículo de número 22 do capítulo 3, olha aí para o texto: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Meus irmãos, nós encontramos aqui nesta epístola, na verdade, várias seções. A primeira, fala da perdição, de toda a humanidade, conforme já antecipamos, capítulo 1 e 2. A segunda aborda a questão da justificação pela fé, do capítulo 3 ao capítulo 5, tanto que no capítulo 5 ele introduz dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira seção fala da santificação, isto é, como aqueles que são justificados devem atuar e viver neste mundo. Então, já que fomos alcançados pela graça salvadora, não podemos mais viver como nós vivíamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, absolutamente. Senão, não, a nossa confissão de fé é da boca para fora. Então é preciso sim um outro comportamento. A quarta seção fala da nação de Israel, a saber do seu lugar no plano de Deus, nos eternos decretos de Deus, do capítulo 9 ao capítulo de número 11. E na última, ou na quinta seção, ele trata das implicações práticas. A ideia é o seguinte: ele sempre trabalhou assim. Ele faz uma exposição doutrinária, ou se você prefere, uma exposição intelectualizada, e aí na parte final ele traz uma pastoral, e que nós chamamos de implicações práticas para o nosso dia a dia, para a vida cristã. Qual a importância dessa epístola? Ela é importante, primeiro porque era uma epístola doutrinária do Novo Testamento. Só para você ter uma ideia, no seminário, inúmeras disciplinas são estudadas durante 4 anos, 10, 12, 15 por semestre. Mas a epístola de Paulo aos Romanos, ela, durante um semestre, os alunos focam e estudam, e ao final eles apresentam uma exegese de um dos textos da epístola de Paulo aos Romanos, em função da sua grandeza e da sua importância. Segundo, porque muita gente que foi usada tremendamente pelo Senhor ao longo da história, foi tocada e alcançada com a leitura dessa porção preciosa da palavra de Deus, como John Wesley, Martinho Lutero e tantos outros. E terceiro, devido ao momento confuso que não só o país, o Brasil, está vivendo, mas um momento confuso em que a igreja evangélica está vivendo no Brasil. Os limites do que é ser evangélico estão sem controle. Ou seja, colocaram tanta coisa dentro do evangelho, que o nome evangélico está muito desgastado. E para alguns deformadores de opinião, já não significa mais nada, infelizmente. Esta carta, portanto, nos traz de volta às bases, aos princípios centrais do cristianismo. Daí a sua importância, a sua relevância. Paulo havia dito nos capítulos iniciais que os judeus estavam debaixo do pecado, da mesma forma que os gentios estão, que nós estamos, porque os judeus se achavam os tais,
detentores dentro dos oráculos de Deus, enfim, com arrogância, megalomania e aquela coisa toda. Segundo, ele ressalta que ter a lei não os isentava do juízo vindouro, e por isso eles não teriam nenhuma vantagem sobre os gentios, principalmente no dia do juízo final. Observe aí no capítulo 3, olha aí, no versículos 9 e 10, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O que está escrito no versículo 10? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Sendo assim, surge a pergunta: então qual o valor? Qual a vantagem de ser judeu? Está aí a pergunta no capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Porque era assim que um judeu era batizado, formalizava o seu ingresso na comunidade, na família da aliança. Aí o apóstolo Paulo responde: qual a vantagem? Aí ele responde no versículo 2. Por favor, gostaria que vocês lessem. Parece que já estou com sinais de rouquidão. O que é que diz no versículo 2? Capítulo 3, versículo de número 2. O que é que diz? Sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados por palavra de Deus. Muita. Quer dizer, são muitas as vantagens. Os oráculos de Deus, ele está se referindo aqui à sua palavra, às suas promessas, à sua verdade, o ministério, né, profético. Então, eles que foram usados, né, pelo Senhor, lançaram os alicerces os alicerces, né, da igreja ao longo da história. Dentre os judeus, por exemplo, foi escolhida uma tribo, a tribo de Levi, para lidar com o sagrado, para servir de ponte, ou pontífice, a oferecer sacrifícios que prefiguravam o sacrifício que haveria de vir, de uma vez por todas, o sacrifício, né, de Cristo. Mas isso tudo, isso não os tornava indesculpáveis perante Deus. Então o que se conclui? Resposta: todos, judeus e gentios, todos estão debaixo do pecado, conforme está descrito em Romanos capítulo 3, versículo de número 9. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Na sequência, o apóstolo Paulo, para fundamentar a sua argumentação e deixar os seus opositores sem ter o que dizer, ele faz 7 citações do Antigo Testamento que descreve a pecaminosidade da raça humana. É isso que os teólogos reformados chamam de depravação total do homem. Não é porque ele é fulano que passa ali, é sem vergonha, tá, não é isso. A ideia de depravação total é que o pecado atingiu o ser humano desde o fio de cabelo aqui até a unha do pé. Então todas as partes do ser humano, os seus pensamentos, as suas emoções, tudo foi contaminado pelo pecado original. Se você não entendeu nada, eu vou trazer à sua memória a declaração de Davi. Ele simplesmente disse no Salmo 51: eu nasci na iniquidade. E o que diz depois? E em pecado, e na iniquidade me concebeu a minha mãe. Aqui no capítulo 3, versículo 10, ele diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E aí ele elenca aqui a situação do homem. E aqui consiste numa citação do Salmo 14, o versículo 13, 14, 15 do capítulo 3. E aí no final, versículo 18, ele diz: não há temor diante de Deus
diante de seus olhos. É também uma citação, né, do Salmo, né, de número 36. Isto posto, não temos mais o que dizer. Todos estamos debaixo do pecado. Por isso a sentença definitiva: não há nenhum justo, nenhum sequer. E aqui não cabe recurso. Segunda instância, Supremo Tribunal Federal, nada. Não há justo, nenhum sequer. E a lei? Aí ele fala: a lei serve para calar a boca, conforme no capítulo 3, versículo de número 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, olha aí para o texto, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca. Segundo, a lei serve para enquadrar o ser humano, ou seja, para torná-lo culpado, né, perante Deus, conforme está aí no versículo 19, na segunda parte. E todo mundo seja culpável, né, perante Deus. E por fim, a lei serve para trazer o pleno conhecimento do pecado. Versículo de número 20, toda a igreja, olha aí para o texto. Romanos capítulo 3, versículo de número 20. O que é que está escrito aí? Visto ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei vem pleno conhecimento do pecado. A lei, portanto, é uma espécie, né, de raio-x, pois mostra quem nós somos: miseráveis pecadores, dignos do inferno. Mas a pergunta que não quer calar é: e agora, pastor? Há alternativa? Tem jeito, né, para o ser humano? Aí o apóstolo Paulo responde, aqui no capítulo 3, a partir do versículo de número 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, que for testemunhada pela lei e pelos profetas, a saber, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas, e agora, que aparecem aqui no versículo de número 21, são os termos mais importantes nesse capítulo, pois sinalizam primeiro a intervenção de Deus nesse cenário de pessimismo, de perdição, sem nenhuma esperançosa perspectiva. 2. A transição de nosso estado de perdição para a justificação, a reconciliação, enfim, a restauração da nossa, né, comunhão com Deus. Por outras palavras, a partir desse parágrafo, o apóstolo Paulo introduz a revelação da manifestação da justiça de Deus, isto é, como ele justifica o pecador, através de seus atos salvadores, realizados em Jesus Cristo, isto é, a sua vinda, o seu ministério, o seu sofrimento, a sua morte vicária, substitutiva, a sua ressurreição, a sua ascensão, enfim, todo o complexo de eventos da história da redenção. A justificação, meus irmãos, é um termo forense, extraído do direito, quer dizer, é uma declaração de Deus extra nós, fora de nós. Ele declara que a nossa situação agora, de condenados perante a lei, agora nós estamos quite por tudo aquilo que Cristo fez. Por isso que ele declarou a sua última palavra, tetelestai, está consumado, porque ele conseguiu satisfazer a justiça divina. Então é uma declaração no egrégio tribunal de Deus, que agora a nossa situação está legal perante a justiça, né, divina.
Então, desta porção podemos tirar lições preciosas, né, para a nossa vida. Como, por exemplo, em primeiro lugar, pode jogar aí na tela, tem não, né? Em primeiro lugar, somos justificados gratuitamente, né, por sua graça. Então essa é a fonte, né, da nossa justificação. A sua graça, seu favor absolutamente gratuito e completamente merecido. Então graça é Deus favorecer alguém que não merece absolutamente nada. Aqui no capítulo 3, versículo 21, na primeira parte diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, sem lei, sem requerimento, sem decreto presidencial, está muito na moda. Como sabemos, a lei pede, a lei reivindica, a lei exige algo de nós. A lei, ela é, no seu espírito, de certa forma, meus irmãos, ela é punitiva. Ela pune, não tem negócio de compaixão, de misericórdia. A graça, por sua vez, nos dá. Significa isso dizer que Deus fez isso incondicionalmente por sua graça. É o que nos revela de forma muito clara aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo de número 24. Toda a igreja, o que é que está escrito no versículo 24? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Na sua epístola a Tito, Paulo bate na mesma tecla: somos justificados por sua graça. E como se não bastasse, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 18, ele mais uma vez sentencia, capítulo 5, passa uma página aí, versículo de número 18: pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Em suma, nós somos justificados gratuitamente, né, por sua graça. Mas aí devemos cruzar os braços? Absolutamente. Movidos pela gratidão, precisamos nos colocar à disposição para servir a Deus e a nossa geração, porque nós somos justificados, né, pela graça. Em segundo lugar, somos justificados, né, por um ato unilateral de Deus, conforme está descrito no capítulo 3, versículo de número 25. Volta aí, capítulo 3, né, versículo de número 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por isso, né, costumamos bater na tecla que Deus é o autor da nossa salvação, do começo ao fim. Significa que, além de decidir nos salvar nos seus eternos decretos e predestinar antes da fundação do mundo, Deus tomou todas as providências para nos resgatar. Quando ele diz a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, quer dizer que Jesus, por meio do seu sangue, aplacou a ira de Deus, serviu de escudo e suportou sozinho a manifestação da ira de Iavé. Foi tão violenta, tão forte, que o seu rosto, né, foi transfigurado. O profeta Isaías, no capítulo 53, ao falar sobre o servo, né, sofredor, o sofrimento vicário ou substitutivo
de Cristo, ele diz o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto. Então, ali na cruz, o sofrimento foi tão grande que quem passava escondia o rosto para não ver. Um comentarista chegou a comentar assim, como se fosse um AVC violento, que deixou ele todo torto. Seu rosto foi desfigurado, sofrendo o peso da ira de Deus nas suas costas. Essa é a ideia, meus irmãos, de propiciação. O propiciatório que aparece, propiciação, claro que vem de propiciatório, no versículo 25, era a tampa da arca da aliança revestida de ouro. Ali o sangue era derramado, para aplacar a ira de Deus. Então Jesus, foi uma espécie de proteção, de cobertura, que sofreu o castigo de todos nós e de toda a humanidade. Porque os pecados, olha o versículo 25, diz: para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então tudo desemboca e tudo é despejado ali sobre os ombros do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O texto diz aí no versículo 25: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Significa dizer que os pecados anteriormente cometidos foram punidos em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somos justificados, em terceiro lugar, com base nos méritos de Cristo, conforme está descrito no versículo de número 24. Por favor, vamos ler o versículo 24. O que está escrito aí? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, mediante o seu resgate, mediante a sua propiciação, e por fim, somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, conforme está descrito no capítulo 3, versículo de número 22. Justiça de Deus, como? Mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então aqui encontramos a frase chave: o caminho da salvação é tão somente pela fé em Jesus de Nazaré. Eis o que dizem as Escrituras: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Logo, não há dois sistemas de salvação, um para os judeus e outro para os gentios, uma maneira para o ocidente ou outra para o oriente. Todo caminho leva a Roma. Conversa. Uma para os católicos e outra para os evangélicos, uma para os povos civilizados e outras para os índios e os povos não alcançados, uma para os ricos e outra para os pobres, uma para os doutores da lei, os letrados, pós-graduados, pós-doutorados, e uma outra forma para os iletrados. Jesus é o único mediador.
entre você e Deus, o único caminho para o céu, a única porta, da salvação. Enfim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão, por Ele. É isso que os primeiros crentes pregaram e que temos anunciado ao longo da história, e nós aqui enquanto igreja militante, tempo certo.